Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia de Todos os Santos. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da noite, aqui na Obra TV. E hoje vamos abordar o tema relacionado ao direito de família. Vamos conversar com o Dr. Pedro Verdi, mestre em Direito e especialista em Direito de Família e Sucessões, que vai falar sobre o regime de bens. Boa noite, Dr. Pedro. Muito obrigado por estar conosco aqui no Papo Certo. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de colaborar com o programa de vocês. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que o Dr. Pedro vai responder aqui no programa. Já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo já está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que estamos também ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutor Pedro, o que são os regimes de bens? Bom, os regimes de bens, eles são muito importantes porque vai ser a forma como a relação entre um casal, seja uma união estável ou um casamento, que hoje são equiparadas, vai ser a forma como vão ser regradas as relações patrimoniais daquele casal. Então, é muito importante que as pessoas conheçam os regimes de bens para oportunamente escolherem. Esse assunto é um assunto meio delicado nos casais. Tu achas, doutor, que está sendo mais comum os casais conversarem sobre esse tema nos relacionamentos? Com certeza, com certeza. Eu acho, a gente vê na experiência profissional, né, nos atendimentos, está sendo cada vez mais comum existir esse diálogo entre os futuros nubentes ou companheiros que pretendem começar uma relação. E, doutor, quais são os regimes existentes e quais as diferenças entre eles? Olha, hoje nós temos a nossa legislação, nosso Código Civil, ele prevê cinco regimes, né? Da comunhão parcial, da comunhão universal, o da separação total, da separação legal e um regime que tem um nome bem peculiar, engraçado, pouco utilizado, mas nós temos que falar dele também, que é a participação final nos aquestos, se chama esse regime. Então já fica uma pergunta, o que é essa curiosidade? O que é essa participação final? Mas vocês querem primeiro saber as diferenças, então eu vou começar pelos outros, que fica mais fácil de entender a participação final. Perfeito. O regime da comunhão parcial é o regime que se chama do supletivo, é aquele que quando não se escolhe um regime, é o que vai regrar. Uma união estável fática, por exemplo, que não tem um documento, que não se manifestou que regime que querem que regra a relação, vai ser a comunhão parcial. É aquele caso que só casou, mas não escolheu o regime, ou que mora junto, ou mora junto não entra? Ou mora junto, se for uma união estável, sim. Mas quando não houver uma manifestação de qual regime que se quer, e nós vamos falar mais à frente sobre o pacto antinupcial, vai ser o regime da comunhão parcial, que é aquele em que tudo que for adquirido dali para frente vai ser partilhado entre os dois, independente do quanto de dinheiro cada um ponha. Porque o nosso sistema, o nosso direito de família, ele valoriza a contribuição imaterial, que é o
apoio familiar daquele cônjuge que está em casa, dando todo o amparo, né? O outro regime, comunhão universal de bens, era um regime comumente usado nas gerações dos meus avós, que são do início dos anos lá, 1920, 1930. Todo o acervo patrimonial é dos dois. Tudo, inclusive a herança. Então, faleceu o pai do João, usei um nome comum, eu acabei te jogando faleceu o pai do Silvio, ele recebeu a herança. A companheira vai ter participação. Esses bens vão integrar o acervo dos dois. Mas um casal pode querer adotar esse regime hoje? Pode adotar. Pode querer adotar, sim. A gente vê pouco, mas pode querer adotar. Terceiro regime, separação convencional de bens. Convencional, porque as partes convencionam. Nós queremos o regime da separação de bens. Então, a partir do momento que a gente casar ou iniciar uma união estável, o que cada um adquirir vai ser seu. Então, essa é a separação total, doutor? Essa é a separação total. Total. Que é diferente da separação legal, que nós vamos falar agora. O que é a separação legal / obrigatória? É aquele regime que a lei obriga que determinadas pessoas casem. Por exemplo, as pessoas acima de 70 anos. Qual é o objetivo desse regime? Evitar casamentos por interesses financeiros e pecuniários. Então, maiores de 70 anos são obrigados a casar por esse regime, que é o único que exclui o cônjuge e o companheiro, a viúva ou o viúvo, da herança. Mas nós vamos falar isso também um pouquinho mais à frente. E a participação final nos aquestos, ele é um regime híbrido. Ele é um regime que, durante o casamento, é bem complicado isso. Eu que dou aula sobre isso, a gente tem que repetir e repetir. Mas vocês vão compreender. É um regime que, durante o casamento, ele é a separação de bens, mas após a separação ou o óbito, comunica-se o que foi adquirido por um e por outro. É partilhado. Então, você fala depois, no final. Então, veja que engraçado, né? Ele é um misto, ele mistura dois regimes, só que o regime só muda no momento da separação. Agora, no caso, se a parte que partiu, né? Se foi não deixar escrito, registrado um documento, como que vai se descobrir? Daí tem que fazer uma procura de bens, enfim, né? Como se descobre? Não, existem hoje uma infinidade de formas de se descobrir. Hoje em dia, os cartórios, os registros de imóveis, tudo informatizado, então tu consegue fazer busca de bens por CPF, por nome. Hoje em dia está cada vez mais simplificado, né? Vamos supor, no caso, o cônjuge consegue ver e a Receita Federal também consegue ver. Exatamente. Agora há pouco a gente teve aquele sistema de pesquisa acho que era do Bacen, de valores esquecidos em contas. Então, hoje em dia está cada vez mais fácil de descobrir. Mas para facilitar é melhor procurar um escritório e deixar tudo bem certinho, né, doutor? Com certeza, né? Com certeza. E o que são exatamente os pactos antinupciais? Bom, os pactos antinupciais vai ser aquele documento feito previamente em que as pessoas vão manifestar qual é o regime de bens que elas querem. O único caso que não exige o pacto antinupcial é o regime que eu comentei, que é o supletivo, que é a comunhão parcial. Casamos, vivemos de união estável, tudo é dos dois a partir dali, tudo adquirido onerosamente, né, em que foi posto dinheiro, é dos dois. Agora, para todos os outros, separação convencional, participação final nos aquestos e comunhão universal, é obrigatório que seja feito esse pacto antinupcial. Os nubentes, eles vão num tabelionato e manifestam que querem casar por determinado regime de bens. Vai ser levada uma escritura e ela vai ser levada no registro de civil antes do casamento, ou na escritura de união estável vai constar também ali o regime de bens. Doutor, e o que pode ser previsto nesses pactos? Olha, essa é uma pergunta curiosa, assim, porque seguidamente perguntam. A gente vê em filmes americanos aquelas cláusulas indenizatórias milionárias em caso de traição, né? Hoje em dia vem sido discutido, e a doutrina, que são os estudiosos, quem escreve, pesquisa sobre direito, diz que muito mais do que se imagina pode ser previsto, né? Defendem que pode ser previsto nos pactos que vá além das questões patrimoniais, como, por exemplo, a divisão dos afazeres domésticos. Pode ser previsto no pacto antinupcial. Uma eventual indenização, no caso de separação,
para aquele cônjuge, o marido ou mulher que deixou de trabalhar, ou que, eventualmente, a gente vê casos de se mudam de país, de cidade, porque um tem uma oportunidade profissional e um tem que abrir mão da sua carreira. Então, pode prever isso, uma compensação, caso da separação. A esposa, o esposo lá, mas olha só, vai ficar combinado, se eu for, tu tem que pagar tanto. Isso pode ser previsto impacto antinupcial. Pode ser previsto até questões relacionadas à educação dos filhos. Pode ser previsto. Tu vai ser responsável pela educação dos filhos. Isso, até a escolha de religião. Isso foi uma coisa que eu descobri recentemente fazendo uma pesquisa. Interessante. Religião em que vão batizar os filhos, em que... Então, assim, cada vez mais está sendo ampliado e há grandes nomes do direito de família que defendem que pode, inclusive, ser inserida essas cláusulas de dispensando fidelidade, dispensando coabitação, contanto que as partes queiram, não interessa a mais ninguém, né, o que eles querem fazer. Então, pode colocar o que quiser no papel, então. Basicamente, sim, que não contraria a nenhum direito de personalidade, a dignidade, né, das pessoas, então... Quem vai ficar com os pets? Isso é um pouquinho mais complicado, porque não é que tu prevê anteriormente algo que vai surgir depois nesse sentido. É uma briga recente a questão dos pets, é algo que o tribunal tá começando a se manifestar, E, doutor, é possível mesclar os regimes de bens? É possível mesclar. Eu posso, por exemplo, casar pelo regime da comunhão parcial, mas separar alguns bens. Com relação a alguns bens, convencionar, as partes têm que estar de acordo, né? Então, sim, as partes estão de acordo, todas as questões patrimoniais podem ser decididas por eles. Então, eu posso mesclar aqui, o que nós comprarmos, determinado bem, a casa na praia, a casa em Gramado, vai ser dos dois. Agora não, esse bem aqui vai ser regrado pelo regime da comunhão, da separação total de bens. Então, é possível mesclar, sim. Interessante, eu não sabia. É possível. A gente é incomum, porque as pessoas não têm o hábito de procurar advogados para orientar. Então, a gente não vê muita mescla de regime de bens, mas é comum, sim. Mas eu considero que seria ideal procurar. Realmente já existem tantos regimes e possibilidades, exatamente, né, Bom, acho que muita gente está assistindo agora já está sabendo que pode mesclar, né? Já vai começar a tomar uma atitude, providência. Exatamente. Doutor Pedro, e o regime de bens pode ser alterado? Vamos supor, iniciou-se um casal, começou a relação com união parcial. Lá, passado 2, 3 anos, quero fazer agora, a partir de agora vai ser separação total de bens. Pode ser alterado. É muito comum isso entre quando um ou outro é empresário, por exemplo, abre um negócio que pode acabar se endividando ou tem que contrair um empréstimo ou ser fiador em algo. Então, é comum, a gente vê o mais comum é a alteração da comunhão para separação. Exatamente, ou quando um se endivida. Claro, isso não pode ser feito como uma forma de fraudar credores. Sim. Então, por isso que essa alteração ela é um processo que passa pelo crivo do Ministério Público. Tu tem que demonstrar que nenhum nem outro é devedor. Mas pode ser alterado, sim, pode ser alterado a qualquer tempo o regime de bens. Eu já vejo casais endividados se separar no papel, mas não continuam morando juntos. Exatamente, Ou vamos supor, alguém ganhou na Mega Sena e agora quer separação de bens. Vai ser difícil o outro aceitar, né? Com certeza. E, doutor, e como que é o trâmite, então, para fazer essa alteração? Procura por um escritório de advocacia, vai direto no cartório? Como que funciona? Não, procura um escritório, porque é um processo judicial a gente chama de jurisdição voluntária, porque ele não tem litígio. Vai ser feito o pedido de alteração do regime de bens, o juiz vai dar vista ao Ministério Público, vão pedir uma série de certidões negativas para provar que as duas partes não têm dívidas e vai ser deferido se as partes provarem. Porque o que pode acontecer? Eventualmente pode-se alterar o regime de bens para fraudar credores. Vamos imaginar que eu sou casado e adquiro uma dívida, tá? E eu tenho com a minha esposa um apartamento. E metade desse apartamento responde às minhas dívidas. Então, a gente vai lá, altera o regime de bens ou simula uma partilha, deixa o bem para ela e acabo conseguindo fraudar os credores, entendeu? Por isso que passa por toda essa averiguação da situação, da solvabilidade de quem está pleiteando a alteração do regime de bens. Certo, então. E como que funcionam os bens no caso de união estável, doutor?
Essa é uma pergunta bem importante para os nossos telespectadores, porque a maioria das pessoas não sabe, né, que de 2017 para cá, a união estável ela foi equiparada ao casamento. Então, todas as regras que valem para o casamento também valem para a união estável. Então, estás numa união estável, documentada ou não, e aí a surpresa da maioria das pessoas que às vezes estão há anos e não documentaram, e estão sendo regradas pelo regime da comunhão parcial de bens. Acho que porque não assinou, não tem nada para dividir. E nós temos uma particularidade agora que anteriormente tu podias assinar hoje, tu estou numa união estável há 5 anos. Posso formalizá-la hoje, retroativamente há 5 anos atrás, mas o STJ julgou recentemente que essa escolha de que a retroação vá ao início da relação, ela não tem aplicação mais. Então, tudo aquilo ali, durante aqueles 5 anos antes de formalizar, vai ser partilhado. Então, quem está em união estável e não sabe como chamar o companheiro, já pode chamar de marido e esposa. Com certeza, porque a relação, as implicações patrimoniais vão ser as mesmas. Doutor Pedro, e como funcionam os namoros? É possível aderir a um dos regimes? Não se adere a regime de bens nos namoros, mas agora, por exemplo, na pandemia a gente viu muitos namorados coabitarem e dividirem despesas. Então, alguns namoros foram forçosamente se transformando em uniões estáveis. Então, e é comum também, às vezes, namorados por uma questão de economia, em vez de 2 morarem, especialmente quando são casaizinhos mais jovens, morar cada um numa apartamento, morarem juntos ou ficarem mais tempo juntos. Então, o nosso sistema jurídico, os doutrinadores que a gente chama, né, quem estuda, foi criado um instituto que se chama o namoro qualificado, que é aquele namoro que já começa a aparecer com uma união estável. Muito difícil identificar quando muda de um namoro singelo para um namoro... Desculpa, quando muda de um namoro qualificado para uma união estável. É muito difícil e esses são aqueles processos que demanda a instrução probatória, que a gente chama. Tem que fazer prova de comunhão de vida, de que forma se dava, se era divisão de despesas porque moravam juntos, se tinha mútua assistência entre um e outro. Mas tem sido feito agora contratos de namoro. Bom, o programa está muito interessante, tenho certeza que vocês aí de casa estão gostando muito do tema de hoje, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje o doutor Pedro Verde, mestre em direito, especialista em direito de família e sucessões e que está falando sobre regime de bens. Doutor Pedro, em caso de morte de um ou de outro, como se aplicam os regimes de bens? Outra surpresa para os nossos telespectadores, porque o regime que a gente escolhe em vida, por exemplo, a separação de bens, não tem validade para a morte. É uma questão que vem sendo muito debatida no meio acadêmico, no meio jurídico ultimamente, porque se eu escolhi separação durante a vida, por que após a morte esse mesmo regime não vai ter validade? Então, assim, se eu sou casado por separação de bens, no momento da morte, a minha esposa vai ser herdeira dos meus bens. Vai ser meira. Não, ela é se o regime for da comunhão parcial, ela é meira de meio. Pensa assim, Sim. né? A gente diz, ela é meira, ela vai receber metade do que foi adquirido conjuntamente e vai ser herdeira dos bens particulares.
que é um bem particular? Um bem que eu recebi da minha família, por exemplo, por herança, uma doação dos meus pais. Isso é um bem particular. Então, o regime de bens, no caso de óbito, ele acaba, né, se restringindo porque o cônjuge e o companheira, união estável, eles herdam. Daí a importância do planejamento sucessório, da questão toda de testamento, quando se tem a intenção de manter os bens de raiz, que a gente chama, né, os bens familiares também, no núcleo familiar. Então, temos um especialista aqui em sucessões aqui para quem tiver dúvidas depois pode procurar o Dr. Verde para dar uma pergunta para nós aqui que a gente pode estar repassando aí, porque é algo bem importante e é algo que as pessoas têm muito receio de falar em vida, né? Da morte. Muito. E que é a única coisa certa. É a única coisa certa. E chegou então agora a hora de interagir com o pessoal aí de casa que nos enviou as suas perguntas ou os seus comentários aqui pelo nosso WhatsApp. Então vamos lá. Eu me chamo Ana Laura e eu sou de Guaíba. Eu moro com meu companheiro há 5 anos. Não temos nenhum registro oficial. Como fica se nos separarmos ou de um de nós morrermos? Esse é um exemplo que eu dei anteriormente. Sim. Eles estão vivendo uma união estável pelo regime supletivo da comunhão parcial. Então, se eles já estão morando juntos, já estão nessa relação há 5 anos, tudo que foi adquirido por ambos será partilhável. E eles são herdeiros um do outro. Então, no caso de óbito de um ou do outro, o que sobreviver vai ser herdeiro dos bens, além de meiro do que foi adquirido pelos dois. Por exemplo, comprar uma casa e um carro. É metade de cada um. Agora, se um ou outro tem bens particulares da família, por exemplo, vamos imaginar que um tem a casa na praia, uma casa em Gramado que tem herdado do pai. O que sobreviver vai ser herdeiro. Nossa. Porque até então o conhecimento que, em geral, que as pessoas tinham é que herança não entrava em partilha de bens, né, doutor? É uma herança, sim. O cônjuge e o companheiro herdam. No caso de morte. No caso de morte. Não, separação. Não, separação não. Doutor, existe um prazo para os limite para os regimes de bens? Não existe. O regime escolhido, ele vai ter validade Até ser até alterado. o final, até ser alterado se quiser alterar. Senão vai ser aquele regime que vai regrar a relação inteira. E, doutor, quem é casado com separação de bens tem o direito à herança? Que nós estávamos falando agora, né? Perguntou Antônio da Silva. Não disse o nome da cidade. Antônio da Silva. Se for a separação convencional que as pessoas escolhem, tem direito. Agora, se for a separação aquela obrigatória em razão da idade que eu referi, que é exatamente para evitar os casamentos oportunistas, aí não tem. Aí vai só para os filhos. Bom, a próxima pergunta é: qual o regime de bem mais utilizado? É a comunhão parcial. Porque é que não é nem escolha. Se ninguém escolheu, já está definido. Exatamente, mas é a comunhão parcial. A comunhão parcial, né, doutor? Mais uma perguntinha que chegou aqui. Meu nome é Jonas Miranda, eu moro em Canoas e eu quero saber como será repartida a herança de uma pessoa casada no regime de separação legal de bens e que, ao falecer sem deixar testamento, sobrevivem a viúva e 3 filhos. Se o regime é o da separação legal, ou seja, aquele obrigatório, essa viúva, ela não... O casamento por esse regime, ela não é herdeira, só os filhos são herdeiros, então é 33% para cada um. Agora, se fosse a separação convencional, todos herdariam. Interessante. É que pela forma como a pergunta foi elaborada, deduz-se que o casamento ele é após os 70 anos, entendeu? Que é legal. Ele fala sobre a separação legal de bens, né? Foi um casamento após os 70 anos. Então, a viúva não fica com nada e os 3 filhos, então, 33% para cada um. Exatamente. Os 70 anos dele, né? Dele. Dele, não dela. Uhum, isso mesmo. Filhos adotados pelo casal sem documentação legal na adoção, tem direito a algo? Olha, tem, mas se... vão ter que passar por um processo, né? Por um processo de... Hoje em dia existe a filiação socioafetiva, que ela pode ser feita, inclusive, diretamente no registro civil, mas se o casal é separado ou falecido? Esqueci esse detalhe da pergunta. Deixa eu... Vamos voltar na pergunta.
Não consegui ver aqui agora o direito de Não, bens. mas enfim. Filhos adotados pelo casal sem documentação legal da adoção têm o direito a algo? Tá, eles vão ter que entrar com processo de judicial. O reconhecimento de filiação. É que a adoção ela é feita pelos pais, né? Se os pais falecem, quem é que faz essa adoção? Entendeu? Então, eles teriam que talvez entrar com um processo de reconhecimento de filiação socioafetiva. E apresentar provas. Isso, exatamente. Apresentar provas que foram tratados como filhos, entendeu? Mais uma pergunta aqui. Quando tem casos que o cônjuge pode perder o direito aos bens? Tem casos sim. Em caso de tentativa ou de execução, né? Concretizar um crime de homicídio contra tanto o autor da herança, que a gente chama, né? O dono dos bens. Caso de feminicídio ou homicídio? Isso, homicídio contra o autor da herança ou seus ascendentes. E em caso também de cometimento de crimes contra a honra, que é calúnia, injúria, difamação. Os crimes infamantes também. São as situações em que a pessoa pode ser deserdada. Então, doutora, eu gostaria de pedir para te recapitular, então, os 5 tipos de regimes de bens, até para o pessoal aí que começou a assistir o programa um pouquinho mais tarde, essa pergunta foi a primeira que nós fizemos, certo? Foi a primeira pergunta, Podemos recapitular, isso, então? Claro. Regime supletivo, que é o principal e o mais utilizado, é o regime da comunhão parcial de bens. Temos o regime da separação legal de bens, que é aquele que é obrigatório aos maiores de 70 anos. Temos o regime da separação convencional de bens, que é aquele em que as partes escolhem que querem que o casamento seja regrado pelo regime da separação. Temos o regime da comunhão universal de bens, que é aquele em que todos os bens são de todos, inclusive os bens herdados recebidos a título de doação, que geralmente não se comunicam. E temos o regime da participação final nos aquestos, né? Esse nomezinho engraçado, que ele tem o início da relação pela separação de bens e após a separação ou o óbito pela comunhão parcial. Então vai se avaliar quanto cada um adquiriu e vai ser feita uma partilha ou vai ser partilhado por divórcio ou por herança. Perfeito, João. Doutor, então uma das perguntas finais que estão quem não pode escolher o regime de bens? Apenas os incapazes, os menores de idade. Até os entre 16 e 18 anos podem casar com consentimento dos pais. Então, nesse caso, esses também podem, mas apenas os menores de idade e os que têm alguma incapacidade física. Então, mas vamos supor que uma... Física não, desculpa, incapacidade mental. Ah, que torne a pessoa incapaz para os atos da vida civil, né, que a gente chama. Ah, sim. Então eu quero aproveitar e agradecer ao Dr. Pedro pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu agradeço o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã, ao vivo, para mais um Papo Certo com o empreendedor Sérgio Schmidt, que vai falar sobre inovação, organizações ambidestras. Opa, me ajude, João. Ambidestras. Ambidestras. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês. Até lá.